Meus irmãos, estamos aí na reta final de nossa série Fé Ultraprocessada. Essa série de mensagens estaremos encerrando hoje e leremos o texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias e nos acompanhar aí nessa leitura de Efésios, capítulo 1, colocando-nos diante de Deus e pedindo que Deus realmente venha tornar esta palavra extremamente abençoadora para o nosso coração. Efésios, capítulo 1, onde leremos a partir do verso 15 até o versículo 23. Efésios, capítulo 1, versos 15 até o verso 23. Vamos ler de forma responsiva mesmo esses textos, para que você também participe, para que a gente possa fazer uma leitura bonita também, glorificando o Senhor através da própria leitura da palavra. Diz o texto assim: por isso, também eu, disse Paulo, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Todos nós, a qual é o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Que Deus venha nos instruir na sua palavra nesse instante. Qual tem sido o método que as empresas têm usado para o crescimento dos seus negócios, a fim de que pessoas então sejam atraídas e sejam consumidores dos seus produtos? E um dos principais pontos a alavancar de fato um negócio, segundo as informações, é que é necessário capacitar suas equipes. E uma equipe bem treinada, uma equipe bem motivada, é um diferencial competitivo para as empresas, independentemente do porte desta empresa. E sempre olhamos que sempre isso está focado no homem, em seu potencial, naquilo que ele pode fazer, nas suas habilidades particulares. Há uma frase que creio que todos nós conhecemos, que a propaganda é a alma do negócio. E aí perguntamos em que sustenta o nosso negócio. Se eu posso chamar o evangelho de um negócio, entre aspas. Onde está o segredo daqueles que são bem-sucedidos na sua carreira cristã, em seu ministério e quantas vezes até na sua vida financeira? Quando olhamos a carta de Paulo, que ele escreve então aos Efésios, Paulo fala da nossa posição em Cristo Jesus, e é o que nós encontramos, inclusive fez parte de uma das nossas séries sobre o amor, né, da Trindade, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo por nós.
nós vamos encontrar aqui então Paulo falando de bênçãos espirituais, que envolve a nossa escolha que o Senhor nos fez, que envolve a participação do Filho na nossa remissão, na compra da nossa liberdade da escravidão do pecado, mas fala do ministério do Espírito Santo, o seu amor por nós, nos selando e de certa forma chancelando assim a nossa filiação com Cristo. E Paulo, depois que ele saúda os irmãos da igreja de Éfeso, ele de fato, ele exulta de forma preciosa, falando dessa salvação, falando da forma com que Deus ilumina os nossos corações, para nós compreendermos esta verdade, que é a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai mostrar para a gente onde se encontra então a fundamentação do poder desses crentes, para que eles vençam, para que eles superem as dificuldades, onde está de fato a fundamentação disso, e Paulo vai mostrar isso para nós no texto. Os seres humanos, na verdade, usam N moveres para um certo empoderamento, no sentido de que desta forma o homem pode dizer assim: eu consigo fazer isso, usando muitas vezes, inclusive dentro do contexto evangélico, muitas vezes recursos financeiros, como se essa fosse então a alternativa, muitas vezes apenas uma localização geográfica privilegiada, muitas vezes as mudanças e performance tanto interna como externa de seus espaços físicos, mas quantas vezes isso tem revelado, na verdade, uma metodologia que na verdade, diríamos, ela é ultraprocessada, como se os resultados dependessem exclusivamente dessas coisas, mesmo falando internas ou também externas. Interessante que M. Bondes, escrevendo a respeito de oração, ele disse certa feita que nós estamos procurando melhores métodos, Deus, porém, está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Qual é a metodologia então que Paulo mostra aqui para nós, que Deus deseja de fato para a sua igreja? O que realmente Paulo vislumbra aqui nesse texto? Então nós queremos observar nessa metodologia que é o nosso tema, essa metodologia ultraprocessada, como que é o caminho bíblico para eu superar essa metodologia que se torna extremamente humana, onde os homens têm colocado de fato a sua esperança, a sua segurança. E eu quero então expor esse texto dentro de 3 aspectos importantes que eu entendo ser aquilo que Paulo propõe para nós. Primeiro, que para que eu supere isso, eu preciso, na verdade, buscar o poder de Deus, que é o poder que levanta os mortos. E é isso que Paulo quer, uma das questões que Paulo quer colocar aqui no texto para nós. Paulo ora, de fato, para que a igreja de Éfeso seja uma igreja poderosa. E essa é uma expressão que Paulo usa aqui no texto. E a igreja de Éfeso, ela precisava compreender, na verdade, a vitória triunfante de Cristo, que o poder, na verdade, que realizou essa vitória de Cristo sobre o pecado, sobre o mundo, que de certa forma o recebeu, e quantos não também o receberam. Nós podemos perguntar o que, na verdade, é importante para a igreja hoje. Seria nossa comunhão, nossa santificação, nossa evangelização, ou a educação cristã, a ética? Diríamos sim, essas coisas são extremamente importantes. Diz certo autor que a coisa mais importante e indispensável, na verdade, que todas essas coisas dependem dela, é nós olharmos com uma certa urgência o conhecimento mais profundo de Deus. E essas coisas só são possíveis quando nós de fato conhecermos melhor o Senhor. O profeta Oséias, no seu livro, ele diz: olha, é necessário que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o conhecimento do Senhor nos haverá de dar condição de uma melhor comunhão, de uma melhor santificação, de uma vida de compromisso com o perdido, no sentido de levar-lhe o Evangelho.
Portanto, meus irmãos, é imprescindível que nós busquemos o poder que Deus tem, que levanta os mortos. E quando nós olhamos aqui no versículo 19, Paulo, depois de falar da sua alegria, da sua gratidão pela vida daqueles crentes de Éfeso, ele vai dizer assim, olha, é imprescindível que esses olhos iluminados, verso 18, para que vocês saibam a esperança do chamamento de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Vocês precisam conhecer a grandeza do poder de Deus, esse poder em qual nós dizemos que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, uma das questões que Paulo coloca aqui, que é indispensável que aqueles crentes, salvos por Cristo Jesus, pelos quais ele agradecia ao Senhor, que de fato eles experimentassem o grande poder, ou o poder que trouxe à vida aquele que estava morto no túmulo. André Murray, escrevendo a respeito de oração, ele diz que algumas pessoas oram apenas por orar, mas outras oram para conhecer a Deus, para aproximar-se de Deus, para apropriar-se mais desse Deus. Portanto, é imprescindível que a nossa oração seja uma oração que se volte para conhecer a Deus, e isso há de fortalecer a nossa vida de oração. A oração por poder tem primeiramente essa âncora no poder de fato que trouxe à vida o Cristo crucificado. E é isso que Paulo expressa aqui, o qual exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos, no verso 20 do texto que nós lemos. Paulo expressa que a igreja de Éfeso precisava conhecer o poder que atua na ressurreição. E tudo aconteceu conforme Cristo havia anunciado. Uma ressurreição que foi testemunhada pelo túmulo vazio. Tentaram negar, na verdade, a ressurreição de Cristo, mas não conseguiram fazê-lo, porque tudo acontecera como havia sido prescrito. A transformação dos discípulos é um dos grandes testemunhos da ressurreição de Cristo Jesus. Nunca foram os mesmos. Conforme lemos em Atos capítulo 1, versículo 8, quando diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ainda que os discípulos tenham sido perseguidos como foram no início, se espalhando e se tornaram instrumentos de fato da graça de Deus por onde passavam, e a igreja foi expandindo o seu testemunho assim. Meus irmãos, de uma realidade que na verdade os discípulos pareciam derrotados, voltaram para pescar, meio que frustrados. Seu Cristo, na verdade, na visão deles, era um Cristo que estava sepultado, mas logo a notícia muda toda aquela história. E Pedro, quando prega o seu primeiro sermão em Atos capítulo 2, ele vai trazer o grande testemunho exatamente deste poder transformador de Deus na ressurreição de Cristo Jesus. Mas de onde viera a ousadia para que os apóstolos pregassem como fizessem testemunhando de Cristo, senão do Cristo ressuscitado? E Paulo depois escreve aos Coríntios para dizer assim, olha, se o Senhor não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Nem a morte pôde de fato deter ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, sem a realidade da ressurreição, nós não teríamos evangelho para pregar. Nós podemos pregar qualquer tipo de filosofia, menos um evangelho centrado em Cristo Jesus. Se não houvesse o poder da ressurreição, não havia fé para a gente testemunhar. Fé em quê? O nosso objeto da fé é o objeto que de fato tem poder, e todo o poder, como ele mesmo disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, e de fazer discípulo de todas as nações. Nós não teríamos uma história para contar. E o que fez isso, senão o poder que trouxe à vida aquele que foi morto por causa dos nossos pecados. O hino 144 do nosso hinário nos diz, conto esta história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. E é isso que nós revelamos. O corpo não deteriorou no túmulo.
O túmulo de Arimateia não ficou mal cheiroso, porque ali fora preservado pelo poder de Deus aquele de quem tiraram a vida, por causa do imensurável poder de Deus, portanto, de realizar a ressurreição de um homem que realmente foi constatado como morto pelas autoridades. Conforme o registro de Marcos capítulo 15, 39 e 45, quando o centurião vê de fato Cristo expirando, ele diz: na verdade este homem era Deus, ele era verdadeiramente filho de Deus. Depois de pedir para que o seu corpo fosse então sepultado, o texto nos informa que após certificar-se, concedeu que o corpo fosse sepultado. Portanto, o poder que trouxe a vida foi daquele que de fato foi declarado morto. E é isso que Paulo expressa aqui aos Efésios, que para que eles testemunhassem, eles precisavam de conhecer o poder que trouxe à tona o Cristo que havia morrido. A ceia que vamos tomar tem sentido por causa do poder imensurável de Deus, por causa daquele poder que trouxe a vida a Cristo Jesus. Meus irmãos, as nossas orações só podem de fato ter sentido e poder, como Paulo ali expressa para os crentes de Éfeso, numa caminhada cristã bem sucedida, quando nós experimentarmos o poder que trouxe a vida novamente em Cristo Jesus, o poder daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Precisamos buscar esse poder, precisamos conhecer mais esse Deus. Nós confessamos isso, mas quantas vezes não o experimentamos, não o buscamos, para entender que a nossa oração, ela está sendo feita para aquele que tem todo o poder, que não há limites para ele em lugar algum. É o poder que traz a vida quem está morto. E é isso que Paulo, quando expressa aqui no capítulo 2, é falar dos mortos espirituais. E ele diz: e ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É o poder que traz a vida àquele que está morto espiritualmente. A pior, portanto, das mortes, que é a morte espiritual. Meus irmãos, Deus é o Deus poderoso para fazer muito mais, conforme diz a Escritura, do que nós pedimos e que nós pensamos. Você e eu precisamos conhecê-lo mais. Nós precisamos conhecer mais. De nada adianta os crentes de Éfeso olhar para toda esse, diríamos, o arcabouço cristão e não depender de Deus. Olhar, quem sabe, para os seus potenciais, como se as suas vitórias estivessem prometidas em cima do seu potencial, de forma alguma. Mas Paulo diz: é necessário conhecer o poder daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Halley, escrevendo a respeito de oração, ele disse assim: olha, pela graça de Deus, resolvamos que, por mais fracos e pobres que nos pareçam nossas orações, continuaremos a orar, continuaremos a buscar o Senhor. E é isso que Paulo deseja para a igreja de Éfeso. Irmãos, continue buscando esse Deus, continue buscando e conhecendo o poder desse Deus. E eu consigo conhecê-lo cada vez mais, à medida que eu busco, e que eu aproximo, e que eu me achego ao Senhor, apesar de quem eu sou. Portanto, meus irmãos, nós precisamos buscar o poder deste Deus, que realmente ergue dos mortos aquele que antes tinha vida, portanto Jesus. E você e eu, que estávamos mortos espirituais, Deus nos trouxe a vida, e que a gente possa levar uma vida para glorificar o Senhor, entendendo que o poder dele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas em segundo lugar, como vencer essa metodologia ultraprocessada que quantas vezes bate no nosso meio? Como esta fé, como se nós nos firmássemos naquilo que nós fizemos. E aí Paulo vai mostrar para nós no verso 20, a parte B, o verso 21, e eu quero lê-la para nós, quando ele fala que é preciso então conhecer a eficácia deste poder, o poder que exerceu em Cristo restando entre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa
referir não só no presente século, mas também no vindouro. Meus irmãos, a tendência, dentro de um contexto desta fé ultraprocessada, é a posição dos homens diante, muitas vezes, das exigências das próprias religiões, ou da sua história, dentro da história. Paulo quer orar aqui para os crentes de Éfeso, que eles observem o poder, que não apenas ressuscita Cristo, mas o coloca num lugar de destaque, que está acima de todo o poder, de todas as coisas. É necessário que enxerguemos a posição de Cristo, elevada em relação a nós, em relação a todas as coisas, a todo este universo que nós conhecemos. Nós queremos olhar para a ascensão de Jesus como algo, como for um complemento da obra de Cristo Jesus, uma chancela, um selo, algo dessa natureza. Isso demonstra o incrível poder de fato de Deus em colocar Cristo acima de todas as coisas. E é isso que o autor aos Hebreus nos deixa registrado. Capítulo 10, versículo 12, ele diz: no entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, que é válido para sempre, se assentou à direita de Deus. A pergunta que podemos fazer nesse instante é: nesse exato momento, onde está Jesus? Nesse exato momento, onde está Jesus? Assentado à destra do trono de Deus. Quando pensamos em um sacrifício pelo pecado, isso se tornou passado. Quando nós pensamos, na verdade, em qualquer outra circunstância, olhamos que é o passado. Quando olhamos para Cristo, entendemos o seu presente, portanto, assentado à destra de Deus. E o autor aos Hebreus nos diz de onde Ele intercede por nós. Eu preciso enxergar a posição de Cristo em relação a nós, em relação a todo o universo. E quando eu olho então para isso, eu preciso ser levado a buscar mais desse Deus. E entender que o meu Deus não é qualquer Deus. Entender que o meu Deus não é alguém que ele tenha sido vencido. É entender que o meu Deus, ele não está abaixo de ninguém. O que é que eu preciso temer? Nós ouvíamos hoje o testemunho daquele irmão da Nigéria, e eu fico pensando, quanto nós precisamos do Senhor, para nós enfrentarmos situações tão adversas, da própria morte, da nossa própria execução, diante de irmãos nossos, por mantermos a nossa fé em Cristo Jesus. Só conseguimos isso quando nós entendemos que o nosso Senhor está no trono, e a partir do momento que partirmos daqui, nós estaremos com Ele. O apóstolo Paulo também, escrevendo uma das suas cartas, ele diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que são convertidos, aqueles que um dia abraçaram a graça salvadora, ou foram abraçados por essa graça, responderam isso com vida, testemunhando isso. Portanto, segundo a Escritura, Ele está assentado nos lugares celestiais. Meus irmãos, a igreja precisa buscar o poder deste Deus que está assentado num alto e sublime trono. Todos os tronos caem, como o pastor Vinícius mencionou aqui na sua liturgia. Os tronos dos homens caem, se levantam outros, caem aqui, caem acolá, mas o trono do Senhor permanece. O que precisamos temer? Se o nosso Senhor, se o nosso Deus está no seu trono, e de lá Ele governa todas as coisas, eu preciso enxergar a posição de Cristo Jesus. Aí eu não preciso temer nada. Eis que Paulo queria colocar para os crentes em Éfeso: olhe para isso. Era a igreja que enfrentava as suas lutas e dificuldades, mas eram homens que conheceram a graça salvadora, pelos quais Paulo diz: olha, eu dou graças a Deus pelo amor que vocês têm pelo Senhor, pela forma que vocês conduzem a vida cristã. Eu tenho orado para que vocês sejam iluminados e entendam o grande poder de Deus, que é o poder da ressurreição, que é o poder que assentou a Cristo Jesus nos lugares celestiais. Mas não apenas isso. Em terceiro lugar,
ele vai dizer, é o poder que age, portanto, colocando o Senhor acima de tudo e de todos. E aí o versículo 22 e o verso 23, então o apóstolo Paulo diz, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é o corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Muito acima de todo governo e autoridade, acima de todo domínio e poder, Deus colocou então todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, e como cabeça, Ele também deu responsabilidades e poderes à igreja. Meus irmãos, a supremacia de Cristo é a base dessa segurança e da proteção de cada um de nós. No intervalo entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, Jesus se dirigia aos seus discípulos e assim diz, olha, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E Lucas registra isso para nós em Atos 1:8, quando nós já fizemos menção aqui, quando diz, olha, vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. De repente você diga assim, pastor, mas o que nos falta então? O que nos falta então poder para isso? Para testemunhar de Jesus? Irmãos, eu diria que falta a nossa obediência ao Senhor. Falta a nossa busca ao Senhor. E Paulo deseja que os crentes em Éfeso desfrutassem desta verdade preciosa e lembrassem assim, o nosso Deus é Senhor de tudo e de todos. E a igreja é, portanto, o seu corpo. A igreja não é que ela tem autoridade para destruir os governos, mas é Deus que o faz, no tempo dele. E ele conduz a sua igreja com autoridade. A igreja tem poder para testemunhar de Jesus. Ainda que percamos a nossa vida, mas nós temos poder para testemunhar desse Jesus Cristo. Alistair, escrevendo a respeito da oração, de um livro que MacArthur faz referência também, ele diz que Deus deu a igreja como cabeça sobre todas as coisas, e ao governar todas as coisas, Ele trabalha em todas as coisas para o bem daquele que o ama, sua igreja. Assim, meus irmãos, então, quando Cristo governa, mesmo nós enlameados, quantas vezes enfraquecidos, nos aproximamos da graça de Deus, do trono de Deus, nós vamos encontrar um trono de graça, nós vamos encontrar um trono que está aberto, de fato, para receber os seus, e é isso que Cristo quer de nós. É isso que Cristo quer de sua igreja, que nós nos aproximemos da sua misericórdia, do seu perdão, para que sejamos cada dia restaurados do nosso abatimento, libertados quantas vezes os nossos pecados que nos encarceram, aqueles que quantas vezes são os pecados de estimação, e Deus quer tirar isso de nós, para tornar-nos crentes de fato, poderosos para testemunhar de Jesus, prontos para anunciar e lembrar que o nosso Cristo é que é o Senhor de todas as coisas. Nenhum governo no mundo se levanta e se levantará contra Cristo Jesus, mas Ele é o Senhor de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. Precisamos esperar nesse Deus, colocar a nossa vida a serviço dEle, lembrar que a igreja age no poder daquele que está acima de todas as coisas, não é no poder dos homens, mas no poder do Senhor. O apóstolo, Isaías no capítulo 40, verso 31,
O profeta vai dizer assim: olha, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Caminham, sustentados pelo Senhor. Esse Senhor que de fato é o Senhor de todas as coisas. Amados, esse é o poder que de fato trouxe Cristo novamente à vida, que ascendeu Jesus ao trono dos céus e lhe deu de fato o domínio sobre todo o universo. Esse é o poder de fato que impulsionou a igreja do primeiro século. Esse é o poder que impulsiona a igreja do Senhor Jesus Cristo, quer seja aqui, quer seja na Nigéria, quer seja em qualquer outro país do mundo, como vimos o testemunho de que a igreja da Nigéria, apesar de toda a perseguição, das mortes que têm acontecido, tem crescido, o evangelho tem sido de fato disseminado e crescido entre este povo muçulmano. Meus irmãos, precisamos buscar de fato o Senhor e lembrar: o nosso Deus é o Senhor de todas as coisas. Eu e você, por nós mesmos, somos um povinho insignificante, incapaz, mas diante de Deus, como disse o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu só consigo fazer algo porque o Senhor me dá condição para fazer. Meus irmãos, diante dos medos, os quais nós somos confrontados e expostos, precisamos lembrar sempre: eu preciso buscar o poder desse Deus. Orar para que Deus me dê poder para testemunhar o Evangelho, crendo no poder que esse Evangelho tem, conforme Romanos 1, versos 16 e 17. O apóstolo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder que transforma, que muda. Meus irmãos, como bem o texto expressa a igreja, nós, corpo de Cristo, é a igreja que caminha, que busca e precisa buscar esse poder cada dia mais para a sua missão, em cima da sua visão bíblica. E aí eu lembro da nossa missão e da nossa visão. Se o seu boletim está aí com você, você pode observar e lembrar que a nossa missão: existimos para tornar Cristo conhecido entre todos os povos para a glória de Deus. Se existimos para isso, não nos falta poder, falta-nos buscar esse poder, falta-nos buscar esta comunhão com o Senhor, falta-nos buscar, de fato, nos alimentar conhecendo o que esse Deus pode fazer. Muitas vezes somos tímidos por não conhecermos melhor o poder que esse Deus tem para trazer à tona, inclusive quando olhamos para Gênesis capítulo 1, trazer à tona tudo daquilo que nada existe. Mas qual é a nossa visão? E eu só consigo fazer em relação à minha missão quando eu tenho uma visão real. E a visão que nós temos definido como igreja qual é? Você pode ler comigo, se isso está aí no seu boletim, fácil de você ler. Uma igreja que propaga e vivencia o Evangelho na dependência do Espírito Santo, formando discípulos comprometidos com o avanço do reino de Deus. Meus irmãos, não lançando mão de uma metodologia ultraprocessada, mas da simplicidade de um Evangelho poderoso, nas mãos de quem, de fato, depende deste Deus. É isso que Paulo queria para os irmãos em Éfeso. É isso que ele queria que eles vivessem. Não é diferente daquilo que nós desejamos, de fato, para a nossa igreja, quando nós temos uma visão e uma missão, que eu preciso estar focado nessas questões. E eu quero então, encerrando com algumas aplicações que eu preciso trazer para a nossa vida. Primeiro, meus irmãos, como disse certo autor, o autor Alistair, que nós também pesquisamos no seu livro, e nos inspirou muitas questões da nossa mensagem, ele diz: oremos grande, oremos por poder, para aquele que mudou os impossíveis. Orar grande não é orar com orgulho, orar grande não é orar com egoísmo, orar grande é orar para aquele poder que é maior do que todos os poderes do mundo. É o poder que desafiou as leis da natureza, da física, da lógica, e é o poder que trouxe à tona Cristo ressurreto. É o poder que assentou Jesus no trono da graça, é o poder que lhe deu domínio sobre
todas as coisas. Precisamos, meus irmãos, viver a convicção de que o Senhor Jesus, o Salvador, Jesus Cristo, está acima de tudo e de todos. Oremos por poder. Como é que está a sua vida de oração? Certo autor diz que nós conhecemos uma igreja pelas suas reuniões de oração. Quando tem uma reunião de oração, qual é o valor que você dá? Eu tenho louvado a Deus porque eu tenho visto um despertar para oração. Nossas irmãs têm orado, os nossos irmãos têm se reunido para orar. Como é que tem sido a sua individualidade, a sua vida de oração, a nossa busca deste Deus? Às vezes nós buscamos muitas coisas, buscamos as informações das plataformas, que nossas preferências, dos assuntos que quem sabe o nosso celular nos traz, porque quanto mais o que pesquisamos, mais nós vamos enxergar isso. E como é que está a nossa vida, esse buscar de Deus, para que a gente seja crente, corajoso, disposto, pronto de fato, e lembrando que o poder para testemunhar de Jesus, ele está relacionado com a nossa intimidade que a gente tem com esse Deus, que nos dispõe do seu poder, e precisamos conhecê-lo cada vez mais. Precisamos descansar nas promessas do Senhor, precisamos viver esperançosos no Senhor, precisamos crer de fato no imensurável poder de Deus, que traz à tona o seu Filho, que coloca-o no trono, que governa todas as coisas, e que quer ser sempre o Senhor que governa a nossa vida, e que conduz a nossa história. Spurgeon então disse: a condição da igreja pode ser avaliada com muita precisão, por meio das suas reuniões de oração. Hudson Taylor, falando sobre oração, diz: olha, quando nós trabalhamos. Quando nós oramos, Deus trabalha. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer nada, mas assim nós precisamos fazer na dependência de Deus. Para eu superar essa metodologia ultraprocessada, de uma fé ultraprocessada do nosso tempo, eu preciso, de fato, viver buscando este poder, que me faz um crente poderoso na palavra, no testemunho, na caminhada cristã, uma caminhada vitoriosa sobre o pecado, sobre as tentações. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Isso aqui não é aquela injeção que eleva a sua imunidade, sei lá quanto, eu não sou da medicina, então não sei, mas ao nível mais alto aí que você gostaria. A ceia não é para isso. A ceia é para lembrar para a gente algumas verdades. Então não leve a sua vida cristã como se a ceia do Senhor te tornasse poderoso para viver um mês, depois voltar e tomar a ceia de novo. Mas que a gente tenha esse momento como um momento de comunhão. Mas que não fuja daquilo que o apóstolo Paulo ora para a igreja de Éfeso, e eu e você precisamos fazer isso. Conhecer melhor o poder que traz à tona Cristo, que coloca-o no trono, que nos assenta junto com Ele, e diz assim: olha, fique tranquilo que eu estou governando todas as coisas. Eu posso caminhar tranquilo, confiante nesse Deus, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Amém.